Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Viva a Feira do Livro, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Canja especial Lúcia Severo. Realização Rádio Elétrica Corporation. E aí, rádio ouvintes, e aí, Saraulers, e aí, todo mundo, estamos nós aqui de trio, nervoso. Eu estou nervosa, porque esse é o nosso sarau, pré-sarau ao vivo no Ocidente, é o nosso... Ai, eu estou assim tão nervosa, vocês não estão com cara de quem está nervoso? Eu tô ansioso, na verdade, pelo Ocidente. O professor mandou um sincerão ali, Não tem porquê, né, professor? Por que estaríamos, Kátia? Porque faz tempo que a gente não sai de casa, porque a gente vai ficar lá parado na frente das pessoas fazendo o quê? Coisa que a gente... Quando tu voltou da França, eu me lembro que tu sentou no banquinho ali do meu lado antes de começar e falou assim, é para fazer o quê mesmo? Falta de hábito, né? Então, assim, eu estou nervosa por diferentes motivos, assim. Primeiro que eu estou organizando o negócio das mesas, né? E aí, assim, são 15 mesas disponíveis, tem 10 vendidas. Aí, assim, eu não posso mais agora vender ingresso individual. O preço é o mesmo. Acontece que é o seguinte, para eu acomodar 4 pessoas que foram sozinhas, cada uma tem que ter 1,5 metro de distância da outra. Não dá. Agora, para acomodar 4 numa mesa, elas compraram juntas, elas são da mesma bolha, então não dá, entendeu? Se eu botar pessoas separadas, então... Mas cada um numa ponta da mesa já dá 1 metro e pouco, assim, não? Não, a mesa é pequena, não, tem menos de no máximo 1 metro. Não, a mesa não tem 1 metro, é uma mesa quadrada pequena. 80 por 80 deve ser. Por aí, Quanto é que dá a hipotenusa ali, né? 80 por 80? 80 por 80 tu chutou, Diego? Né? Mas essas coisas são tudo assim, 80 por 80. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma régua de 30, Kátia. Aquela lá é o dobro. Então, é 60, então. Pô, não dá. Vamos calcular, vamos lá. 60 vezes 60 dá 3.600. 6 vezes 6... 3.600. E aí, com o que tu faz? O que tu faz com esse número? O que tu faz com esse? Não sei. Ai, não complica, professor. Não me vem com a hipotenusa. É assim, ó. Eu vou fazer a conta. Não faz. Tem mais 5 mesas. Então, assim, se juntem. Aí as pessoas aí, por exemplo, hoje aconteceu assim, ontem uma pessoa me disse assim, olha só, eu vou com umas amigas, mas aí dá para cada uma fazer o Pix individual? Eu falei, claro, me manda os nomes. Aí cada uma fez lá o Pix de 40 pila, mandou o negócio da vacina, barará, bidiri. Fechou a mesa, estou com a mesa aqui. Aí tem um cara que mandou uma... esse aí eu perdi, eu já fiquei nervosa, porque assim, o cara mandou mensagem, disse que queria uma mesa, ele é daqui, mas está morando fora, ele não tem como mandar por Pix, aí não sei o que, bababá, que ele ia mandar, aí pediu meu CPF, aí... Pediu a senha do banco? Senha do banco. Não, aí entrou no banco um depósito de 160, só que agora eu não acho o cara, então eu não sei por onde ele mandou mensagem. Enfim, nervosa. Aí eu inventei aquele negócio... Se identificou aqui, vai descrever agora. Escreve para cá, Rádio Elétrica. Pelo amor de Deus, escreve. Né? Porque se ele entrar em contato, aí já temos 11 meses. Eu fiquei assim... Não, e aí eu inventei o negócio da camiseta. Aí eu parei com a camiseta, porque aí as pessoas já querem mudar a estampa, não era um concurso de estampa. Aí veio o Juarez, aí bota... Não, a estampa é aquela... É o que temos, mas aí eu pensei assim, não dá para fazer camiseta, estreia, ao vivo, tudo junto, é muita coisa. Não, vamos fazer a camiseta, vamos fazer para o Natal. A camiseta 2022. A camiseta do Natal, isso. Camiseta do Natal. Claro, quem quiser pode comprar para dar para o amigo. Claro. Não, e aí a gente pode fazer uma coisa bem, assim, aspas, customizar. Cada um escolhe a cor que quer, o cara me mostrou ali. Cada um escolhe a cor que quer, o tamanho que quer.
A estampa é aquela, minha gente. Se quiser, pode ir sem a estampa. Leva para casa e corta a gola. Mas, assim, é legal que ele pode... eu quero amarela, quero verde, quero azul. Tem vários tons. É muito bonito, assim, a cartela do... Bom. E o valor é o mesmo, isso que o cara me falou. Então fica para o projeto Natal. Outra coisa, a gente vai fazer esse sarau do dia 9. Acabou que está virando uma reunião de trabalho. Né? Os caras estão lá esperando leitura e nós aqui. Não, veja bem. Não, vamos deixar tudo claro. A fórmula é a seguinte, ó. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, por aí tu chega lá, entendeu? Então, aí tu chega lá. 60... 36 mais 36 dá 72. Então, na diagonal de 60, tu tem 72. É pouco. Se botar 20 mais para lá e 20 mais para cá, já dá um... mas aí... Então, para que a mesa? Tira a mesa, então. Tem uma ideia. A gente distribui umas varinhas de 1,5 metro. E aí os caras ficam aqui, entendeu? Um toreando o outro aqui, assim, fica aqui na ponta e outro lá. Ideias. A gente pode fazer a parte da reunião, que é ideias de Gigirico. Eu vou fazer uma abertura agora para botar essa aí. Tu repete, professor, por favor. Não, tem uma ideia muito boa. A gente pega uma vareta, pode ser, a gente faz assim, tem uma ideia. Vamos sábado de noite na Redenção. Na Redenção tem Taquareira, eu não me lembro mais. Tinha, né? Tem no Recanto Chinês ali, né? Taquareira. Vamos lá, a gente pega umas varinhas de 1,5 metro. A gente vai ser preso por estar tirando patrimônio. Então, vamos dar o lugar. Então. Aí sem taquarinha, professor. Não vai. Taquarinha de 1,5 metro. Aí o cara come daqui, entendeu? Tu lá na ponta, eu aqui, a gente entendeu? Um tomando uma cervejinha aqui. E fica segurando a taquarinha, como é que faz? Pode apoiar no ombro, pode fazer um engatezinho. Vai dar criatividade. Queria avisar, rádio ouvintes, telespects, saraulers, que o resultado do cálculo complexo que o professor Fischer inventou, que envolve hipotenusa, cateto, vareta, bambu, sei lá o que mais, será disponibilizado sem custo no final do programa. Nós vamos ter um gráfico aqui explicando esse cálculo incrível, que, aliás, nós vamos mandar para a ONU, para a Organização Mundial da Saúde, porque está resolvido o problema. Não, está resolvido. Anda com as varetas e arrasta para cima. Arrasta a vareta. Não, é sério. Aguardem que o cálculo vem aí no final. Eu queria dizer que eu estou ansioso pelo sarau, você tinha perguntado no início, né, Kátia? Eu estou ansioso para voltar e tudo mais, mas não estou tão preocupado assim pela coisa do convívio, porque para dar esse depoimento também, eu já voltei a dar algumas aulas presenciais lá na PUC, no esquema assim, vai quem quer e tudo mais, então leva o computador, transmito para quem está em casa, e foi super legal, super tranquilo, assim, todo mundo consegue manter a distância, uma turma que pelo menos não é tão grande, e a transmissão, né, a distância também funcionou, todo mundo consegue participar, então deu para mim a sensação foi de dar aquele gás, assim, de que legal, as coisas podem voltar a ser como eram, assim, e eu não tive muito temor, assim, de, será que eu vou ficar dando máscara? Mas é que, assim, as pessoas vão estar bebendo, querido. Depois da terceira cerveja, a varetinha do professor vai estar em lugares... Vai estar em outros lugares. A vareta. Mantém a vareta. O importante é o seguinte, a vareta... vou citar aqui o Jorge Luiz Borges. O Borges dizia o seguinte: o tigre... A vareta. O importante é manter a vareta. O tigre quer permanecer sendo tigre. Isso é da essência do tigre. Pergunta para o tigre, o que tu quer?
Tu pergunta para a vareta de 1,5 m, quem tu quer, vareta? Ela quer continuar sendo uma vareta, então não tem problema, ela segue tendo 1,5 m, entende? Não, eu entendo. O problema é que a pessoa que está na terceira cerveja já fica pensando o que eu estou fazendo com essa vareta por aqui. Já nem vai se lembrar mais. Não, e já vai pensar. A gente bota um luminoso, bota um luminoso. Mas aí já vai ter custo, já vai ter custo. Deixa eu dar mais uma informação. As pessoas vão estar enlouquecidas, cavalgando suas varetas, mas todo mundo que estiver dentro do Ocidente vai ter mandado o seu cartão de vacinação e isso vai ter sido conferido. Todo mundo já mandou, todo mundo já mandou, inclusive. Sim, todo mundo que já terá, lugar, né? Então também temos que pensar por esse lado também. Né? Todo mundo vacinado, não é uma coisa tão no escuro assim. Né? Tá vacinado. Tô tranquila, Kátia, não vai ficar... Tô tranquila, tô ansiosa e nervosa, porque eu sou ansiosa e nervosa, esse é um problema meu, na verdade, vai fazer quase 2 anos, pelo amor de Deus. A gente chega lá e fica com cara de tacho, e se perde, e não consegue achar direito a leitura com a máscara. O que se faz lá, né? Chega lá, o professor o que é... Qual é o meu lugar? O que é mesmo? O que é aqui? O que é aqui? Esquece de levar os livros, né? Esquece de levar os livros. Esquece de levar os livros, chega na hora errada. Sei lá. Esse pesadelo eu vou ter nos próximos dias, com certeza. Assim, Cheguei no Ocidente sem... Então, assim, é semana que vem... Né? Eu vou experimentar, eu vou ler com isso aqui agora. Isso, a gente... Não, e aí... nós 3 usamos óculos, aí já vai dando aquele bafão no óculos. Tá, professor, para quem tiver problema com a máscara, seus problemas acabaram. Ficou bom, professor? Ficou bom, já temos uma estampa para a próxima camiseta. Pior é que com a máscara a gente não sabe se o outro está rindo, se está feliz, se está enfim. A gente não sabe, então... Quem ficar feliz faz assim, vou instituir uma regra. Quem ficar feliz faz assim. Não, tem que rir bem alto quem ficar feliz. Tem que fazer... Não, para não enxergar, ó. O que eu tô rindo ou tô chorando? Não, mas você tem que rir com som. Não pode rir silencioso. Tem que barulho. Tem que fazer barulho. Não é mímica. Quem está feliz faz assim, quem está triste faz quem está feliz dá uma gargalhada grande, audível, sonora, bonita. Isso vai ser o que a gente mais vai ouvir. Tomar. Audível blank. Professor, hoje está impossível. Tá, vamos lá, então. Feira do Livro, tia. Feira do Livro, rapaz, que legal. Então, assim, a ideia é essa, entendeu? É festejar a Feira do Livro e ler lançamentos, é isso, né? O que a gente vai fazer mesmo? Eu vou ler lançamento, eu vou ler. Sugestões. Começa aí, professor. Eu vou ler um pedaço de um conto desse livro que eu não terminei de ler ainda, estou lendo, se chama Erva Brava. A autora se chama Pauline Tort, um nome estranho, né? Pauline e o sobrenome Tort, não sei se é pseudônimo. Comecei a ler, é da editora Fósforo, essa editora moderníssima, né? Paulista também. Guria é muito boa, realmente, assim, tô achando ela muito legal. Vou ler o começo e o fim. Legal. O conto se chama Ternura e Crack. Eu vou dar um spoiler, né, então, do primeiro conto. Ternura e Crack. Crack de fumar, né? São cinco espectros que se movem perto do rio, onde a água avança sobre a terra escura, gorgolejando em copos de plástico quebrados e embalagens desbotadas de batata frita. Os espectros, indiferentes à noite, indiferentes ao lixo, se confundem com a escuridão. Enfiam às vezes um chinelo ou a barra de uma calça nas poças que se formam por ali, mas não se importam, sacodem a perna e continuam a deslizar seus corpos espectrais, muito magros e calejados pela margem do rio. Entre eles sobe uma coluna de fumaça, sobe um cheiro de queimado, algo artificial, dorido. E os 5 soltam apenas uma palavra, 2, quando precisam chamar a atenção para o cachimbo feito com cano de PVC, que compartilham de mão em mão. Os carros fazem ranger as madeiras da ponte velha, lançando sucessivos feixes de luz sobre a margem, sobre a água pútrida que ainda reflete como um espelho, e por instantes os espectros ganham rostos, espadas, feridas, igual fossem gente de carne e osso.
É legal, né? Porque deu para entender, são 5 noiados ali e tal, num lugar podre e tal. Eu vou ler mais um pedacinho do começo, daí eu não leio o fim para não estragar a graça. É legal porque daí ela, como a narradora, vai lá para dentro deles, assim, para dentro da cabeça deles. Um deles está apaixonado e não é correspondido. Nunca foi correspondido, o que lhe parece injusto. Não é tão mal assim, não é tão feio assim, sabe jogar bola, sabia, agora não joga mais. Entristecido, ele engole a fumaça. Os outros são mais velhos, alguns têm filhos. 2 não conhecem o pai, um não gosta da mãe. E o que foi criado pela avó tomou uma madeira até os 11 anos de idade. Apesar de tantas diferenças, os 5 seguem juntos, amalgamados nessa massa de sede e medo, raiva e cio, ternura e craque. São 5 espectros que se movem perto do rio, depois da ponte, recortados pela fumaça muito fina que sai das gargantas e do cachimbo. Esse é o primeiro parágrafo do conto. Muito legal. Não, é muito bom mesmo. Ela tem um jeito assim, a superfície do texto é muito serena, sabe? Só que ela vai contando umas coisas medonhas, enfim, sei lá. E tudo tem a ver com a cidade lá do miolo de Goiás, lá. Dá o nome aí de novo, professor. O nome do livro é Erva Brava. Erva Brava, da Pauline Tort. Uhum. Tem a foto da moça aqui, ó. Cadê ela? Tá aí ela. Uhum. Muito aí, editora Fósforo, curti. Tá, muito bacana. Tá legal, então, Rádio Ouvinte, deixa eu só fazer aqui uma chamadinha. O Polaco está ansioso aqui para entrar no ar e dar aquele recadinho esperto para vocês. Então, Polaco, vai lá. Tá, então, Diego, vai lá. Tá, eu vou ler, eu preciso compartilhar essa coisa estranha que me aconteceu esse ano, mas que me deixou muito contente, evidentemente, que é o fato de esse ano várias pessoas me chamaram para escrever a apresentação de livros delas em Orelha e tudo mais, e não sei por que as pessoas têm tanta irresponsabilidade, enfim, eu aceitei... Tá famoso, Diego, tá famoso. Não, acho que deve ser algum engano. Enfim, isso me deixou muito alegre e me deixa mais alegre ainda o fato de que a feira está voltando e essas pessoas, portanto, vão poder esse ano, não sei a agenda de todo mundo, mas acho que todo mundo vai estar em algum momento autografando na Feira do Livro. Então eu vou começar lendo 2 poemas desse livro aqui, que eu apresentei, que é um livro de poemas do Altair Martins, Labirinto com Linha de Pesca, que é um livro muito legal e tem, vou botar grande aqui, enfim, tem aquilo que aparece na prosa do Altair, assim, uma coisa, um trabalho com a linguagem, tem uma perspectiva sempre muito inteligente, assim. Eu vou ler 2 poemas, um é um pouco mais sobre linguagem mesmo, e o outro acho que é sobre infância, ou sobre o Brasil, não sei. O título é Galinhas e Galinhas e Galinhas. O nome da galinha do menino era Galinha, porque não tinha nome. Mas uma galinha não sabe seu nome. Por isso, mesmo que tivesse, o nome não seria da galinha, mas de quem põe o nome. Também o cão não conhece que é cão, nem conhece galinha na palavra galinha. E não reconheceria menino na palavra menino, nem que fosse o menino o seu dono. Por isso, quando alguém fala galinha, não é com a galinha. As palavras galinha, cão, não remetem nem ao cão, nem à galinha. O menino que fala, mal sabe, está falando de uma galinha sua, que é tão sua quanto o cão que não é seu. Porque a galinha do menino, se ajeitando na palavra vazia, põe ovos de várias outras galinhas. Falar da galinha usando a ideia de uma galinha é, portanto, fazer a palavra galinha fazer galinhas. O salto epistemológico aí foi longo, mas interessante. E outro que eu vou ler
é um poema acho que é da seção final do livro, cujo título é Como Todo Menino que Sonha. Como todo menino que sonha, eu já quis ser parte do mundo como uma pedra. Mas o Brasil nunca me alistou para ser fronteira. Jamais pude cantar de espada, dormir de espora ou descansar de espeto. Só pude ser espera. Como todo menino que sonha, já quis desenrolar o meu cordão. Mas o Brasil nunca me convocou para ser um rio. Jamais pude me afogar de fato num fundo de lata ou fundo de lago. Só pude me afogar com a fala. Já quis jogar num campo de 11 com torcida, goleiras, cal, gramado e trio de arbitragem, como todo menino que sonha. Mas o Brasil nunca deu bola para mim. Esse é o Altair Martins, Labirinto com Linha de Pesca. Beleza, então, sigo eu aqui. Assim, eu andei tendo uns problemas, né? Eu sou uma pessoa que tem problemas. Então, assim, não, assim, por conta de umas questões paralelas, não quebraram o meu bandolim, mas eu tive uma fase assim que eu não conseguia ler, sabe? Então, assim, como dizem os jogadores de futebol, adoro quando eles dizem isso, é que o meu psicológico, entendeu? O meu psicológico ficou meio bugado. Então, eu não conseguia me concentrar e ler. Então, assim, eu ia abrindo livros, começando livros e não acabava nenhum livro, né? E agora eu estou um pouco melhor, porque eu meio que resolvi o meu problema, mas eu quero dizer que dos livros que eu vou ler, só um eu li inteiro. Então, assim, tá. Eu vou começar com Alejandro Zambra. Esse aqui foi um dos que me fez recuperar a concentração. Não, eu estava com os problemas mesmo. E o nome do livro é Poeta Chileno, né? E assim, é sensacional, porque o que eu conhecia mais dele eram narrativas curtas, assim, né? E ele é muito engenhoso, esse cara, que é um chileno e tal. Então, eu vou ler o começo desse livro, o velho truque de ler o começo, aquela que não lê o livro inteiro, mas mete... Esse que eu li também, eu só li os 3 primeiros contos, são 10, eu só li os 3 primeiros. Não, mas é que eu tive mesmo esse problema, entendeu? Porque eu tinha uma coisa assim para mim, para eu parar um livro e desprezar, para mim era assim meio, só se fosse realmente insuportável, porque eu meio que, eu acho que eu quero seguir, eu vou até o fim, geralmente, né? Aí começou uma onda que envolvia outras questões e que me impedia, mas tudo bem, as coisas já estão bem. Então, o começo do livro. É demais. Era o tempo das mães apreensivas, dos pais taciturnos e dos irmãos mais velhos brutamontes, mas era também o tempo das mantas, dos cobertores e dos ponchos. Portanto, ninguém estranhava que todas as tardes Carla e Gonzalo passassem 2 ou 3 horas no sofá, cobertos por um soberbo poncho vermelho de lã de Chiloé, que no gélido inverno de 1991 parecia um produto de primeira necessidade. A estratégia do poncho permitia que, apesar dos obstáculos, Carla e Gonzalo fizessem de tudo, exceto a famosa, a sagrada, temida e desejada penetração. A estratégia da mãe de Carla, naquele ínterim, consistia em simular uma ausência de estratégia. No máximo, de vez em quando, perguntava para minar a confiança deles e, com um sarcasmo quase imperceptível, se por acaso não estavam com calor. E eles respondiam em uníssono, com o tom hesitante de 2 péssimos estudantes de teatro, que não, que estavam frios de rachar. A mãe de Carla desaparecia pelo corredor e se concentrava na novela, a qual assistia em seu quarto e sem volume. Bastava a ela o volume da TV da sala, pois Carla e Gonzalo também viam a novela, que não lhes interessava muito, mas as tácitas regras do jogo ditavam que tinham de prestar atenção àquilo, ainda que fosse apenas para responder com naturalidade
aos comentários da mãe, que em intervalos incertos, não necessariamente frequentes, reaparecia na sala para arrumar o vaso de flores, ou dobrar os guardanapos, ou realizar qualquer outra atividade de urgência questionável, e às vezes olhava de soslaio para o sofá, menos para vê-los e mais para que sentissem que ela os estava vendo. E soltava frases como, ela que foi atrás disso, ou esse sujeito é meio paspalho. E então Carla e Gonzalo, sempre em uníssono e se borrando de medo, quase totalmente pelados, respondiam sim, ou é mesmo, ou dá para ver que ela está apaixonada. E por aí vai. É uma delícia esse começo. Muito legal, cheio de artimanhas, enfim. O velho cobertor no inverno. O velho truque do sofazão com o cobertor. Que beleza. Tá, professor, vai lá. Good Old Times. Um livro que eu estou lendo também, assim, vagabundamente, esse aqui é o terceiro volume dos diários do Ricardo Piglia. Eu leio assim um pouco e tal, não. Bom, o diário já é todo sistemático, né? E eu também leio assistematicamente. Na verdade, eu li o primeiro volume, o segundo eu li meio pulado, assim. Não estou fazendo nenhum trabalho sistemático, mas eu faço assim, eu vou anotando, Kátia Sumano. Eu sei. O cara aquele que anota coisas. Tu anota coisas. E depois tu revê tuas anotações. Sabe que muitas vezes, sim, por causa do negócio de escrever artigo, de dar aula, Claro. e tal, né? Muitas vezes eu vou lá e digo, tá aqui, eu tinha anotado aqui, que era na página tal, aquela ideia. Às vezes não funciona, né? Mas às vezes funciona. Às vezes funciona. Enfim, o Ricardo Piglia é um escritor argentino, morreu agora faz pouco tempo e tal, um cara muito interessante, ele é da geração lá nasceu aqui em 1941, é da geração do Caetano Veloso, por exemplo, Caetano é de 42, estaria fazendo 80 agora. E esse diário aqui... Estamos a 0 saraus. Isso aqui é o diário que vai de 76 a 82, ou seja, no olho do buraco da ditadura argentina mais recente. A Videla e tal, vai até aquela guerra maluca lá das Malvinas e tal. E é um momento em que ele já começou a ter uma fonte de renda dando aula em Princeton, mas ainda não é uma coisa muito estável. Aliás, aqui ele nem foi para Princeton, ele foi para não sei onde, para lá, para Califórnia. E aquelas coisas de cidade como Buenos Aires, assim, ele sobrevive dando um curso de literatura para psicanalistas, daí, sabe? E ele é formado em história, né? Enfim, é um cara desse, assim, desse mundo já super mais distante do nosso, né? E aí, então, eu vou ler um negócio aqui da sexta-feira, dia 17 de 78. Sexta-feira de não sei que mês, não sei mais, tá? Não importa. Um sonho, ele anota, né? Um sonho. Isso aqui, para quem não sabe, foram cadernos que ele foi anotando, assim, em diários ao longo do tempo. E no fim da vida dele, ele passou os últimos, sei lá, 3 anos. Ele estava com uma doença degenerescente pesada, mas ele começou a repassar esses diários e selecionar coisas para publicar em livro. Então, o que a gente tem aqui já é uma revisão. Um sonho. Eu olhava o relógio e via que dava erroneamente quinta-feira, 3. Não virou o dia, pensei. Hoje é sexta-feira. Parece uma transposição da primeira reunião com o Carlos e a Beatriz para discutir a revista. O Carlos, eu não sei quem é, a Beatriz é a Beatriz Sarlo, aquela super crítica literária. Foi na quinta-feira, 2 de fevereiro, mas a reunião estava programada para sexta-feira, 3. Um resto diurno. Ontem fui me encontrar com os dois, era quinta-feira, mas também não era o dia da reunião. Já na realidade, escrevi um ensaio sobre Hudson. Esse Hudson é um inglês que morou lá na Argentina e escreveu um livro famoso, cujo nome eu estou me esquecendo agora nesse momento, é William Hudson. Era um cara que foi importante porque ele escreveu um troço meio gauchesco. Como é que se chama? Eu esqueci o nome. Professor. Eu vou olhar aqui no Google. William Hudson. E que o Borges, no tempo nacionalista dele, chamava de Guillermo Hudson, em vez de William. E é isso, é um cara que morou meio por acaso lá há alguns anos, morou numa fazenda e por isso ele escreveu esse livro. Que merda, isso é Purple Land, me lembrei agora, isso aí, Terra Purpúrea, é o nome do livro.
o resto diurno, onde eu fui me encontrar com os dois e tal. Já na realidade escrevi o ensaio sobre Hudson e assinei com o meu outro nome, porque aí também tem esse truque. O nome do Ricardo Piglia é Ricardo Emílio Renzi Piglia. E ele se assinava Ricardo Piglia, com os dois nomes de fora, mas os diários são assinados como Emílio Renzi, que são os dois nomes do meio dele. Que eu devia, já na realidade, que eu devia assiná-lo assim não deixa de ser uma metáfora. Serei capaz de aceitar o anonimato, a descrição, a insegurança, porque ele está todo naquele negócio, então, os amigos estão sendo presos, caindo, e ele é apavorado, com medo que seja denunciado por alguém e tal, né? Parece que é isso que eu tenho que fazer nos tempos que correm. Elogios da Beatriz que recebo com ironia. Aí vem a frase final que me fez ler o trecho. Somos um grupo de franco-atiradores atrás de uma vanguarda em dispersão. Sabe aquela sensação assim de deu tudo errado, fodeu, já era. É isso. Deixa que eu acho aqui, Cardiação, eu descobri. Ele nasceu em Quilmes. Nasceu em Quilmes? Isso, ele voltou para a Inglaterra depois, né? Foi para a Inglaterra com a família depois. Nasceu, ele é de 1841. Por aí, exatamente. Voltou, morreu em Londres, Aí tem tantos livros aqui que são... Não vamos passar a tarde inteira aqui lendo, a noite inteira. Birds of a Feeder esse é English Birds and Green Places. Gaúchos of the Pampas and Their Horses. Olha só. Diary concerning his voyage from Buenos Aires to Soundtown. Olha só. Letters on the o cara dos passarinhos lá, a ornitologia de Buenos Aires. Tales of the Gauchos. Far Away and Long Ago, A History of My Early Life, South American Romances. Porra, o cara escreveu... Escreveu bastante, né? Mas eu não sei qual era o livro que tu falou, aquele. Purple Land. Purple Land, esse Purple Land. Tierra Purpúrea. Tierra Purpúrea. Achou, não? Não, esse não apareceu aqui. 1985, eu achei aqui. Esse livro? Purple Land. Eu não tinha chegado nele ainda. Bom, passou 2 horas de sarau aqui nessa coisa, talvez eu corte, né? Porque ninguém precisa disso. Vai lá, quem é que lê agora? Sou eu. Tá, vai lá, Diego. Tá, eu vou ler mais um aqui dos que eu tive o prazer de apresentar, que é um livro de poemas também da Renata Wolff. Ela já tinha lançado um livro de contos chamado Fim de Festa, que tinha sido super bem recebido e tudo mais, concorreu a vários prêmios, etc. E aí ela lançou esse livro agora esse ano, tá saindo agora meio que na Feira do Livro mesmo, Manhattan, Lado B, que tem um pouco da experiência dela de ter passado uma temporada estudando em Nova York e tudo mais, e escreveu algumas coisas a partir disso. Eu vou ler um poema aqui que eu já queria ler desde que o livro chegou para mim aqui, e antes ainda, quando eu estava lendo no PDF para escrever, e decidi que ia ser hoje. É um poema meio longo, então eu vou ler umas partes. Eu não sei se vai funcionar muito bem, porque assim o poema é meio que ele imita meio que uma comediante assim fazendo tipo um stand-up. Então ela tá conversando ali meio que no palco. Né? Tem até umas indicações que eu vou cortar assim, entrar no palco pela direita, não sei o que. Tem uma série de indicações. Eu vou cortar tudo isso, vou ler mais o discurso mesmo aqui para abreviar um pouco e vou cortar umas partes também. O título do poema é longo também. Minha vida em Cole Porter, café, concerto de mau gosto para piano e voz. E aí ela começa assim, então. Boa noite, criaturinhas do East Village, e boas-vindas ao bar mais secreto da cidade, onde não fazemos segredo das verdades sobre a vida e o amor. Lembrem que as garçonetes aceitam gorjetas e é proibido fumar, a não ser que me emprestem um. Mas não os eletrônicos, por favor. Nicotina ou morte, como diz o ditado. É assim mesmo. Pode pesquisar no smartphone. Se bem que as duas costumam vir juntas. Como estão vocês? E o senhor como está? Sim, você, o rapaz bem ali com essa cara de garoto. Com essa cara de garoto me lembra o meu primeiro namorado. Nossa, como aquele menino corria. Ele corria tão rápido que saiu correndo aos 10 minutos de namoro. Não que eu quisesse um relacionamento longo, mas ele podia ter ficado até o fim do recreio da 2ª série. Eu gostava do coleguinha mais bonito da classe, mas eu era muito tímida. Então mandei a ele um bilhete anônimo e, com prazer,
anuncio que acertei em cheio. Escondi tão bem minha identidade que ele continuou a me ignorar até a formatura. Na adolescência, me apaixonei pelo meu amigo, mas não fui correspondida. Até melhor, porque ele era meio manipulador e acabou funcionando, pois sempre fiquei um pouco de olho nele, mas se ele e a esposa tiverem um terceiro filho, aí eu coloco o meu limite. Meu primeiro beijo foi com um cara que eu mal conhecia. A festa estava acabando e ele era meio francês, assim como foi o beijo. Outro dia encontrei ele na rua e não quis dizer que não lembrava seu nome. Tive de fingir, assim como deve ter acontecido naquela noite com a garota que ele levou para casa. E houve um outro bom amigo que virou um bom amigo com bônus, exceto que durou só uma noite. E eu devo dizer que o bônus foi todo dele. O papo de sacanagem era tão ruim que deixei ele se esbaldar nos meus peitos só para calar a boca. Então veio o melhor de toda a safra. Claro, esse foi o único que eu dispensei na vida. O momento era péssimo, assim como as minhas piadas, mas a culpa não é toda minha. Afinal, ele sussurrou no meu ouvido que curtia sentir dor. E vocês me conhecem, amores. Eu faço o possível para agradar. O próximo foi mais longe com os dedos, mas ele era daqueles que não sabem dedar sem dedar. Conhecem o tipinho, né, meninas? Ele tagarelou para os nossos amigos que eu não podia ser virgem porque eu não tinha sangrado. Fiquei decepcionada, mas até deixei ele repetir a dose uma vez. Esperei a noite perfeita e, opa, não é que coincidiu no calendário e a mão dele saiu com todo o sangue que ele procurava? Um cara de segunda série me levou para a cama. Não foi o corredor de novo. Desculpa, eu disse segunda série? Quis dizer segunda classe. Se bem que ele era rápido. Até diria que ele chegou antes de mim ao orgasmo, mas para isso eu teria que ter tido um. Peço desculpas, queridas. É feio brincar com ejaculação precoce. Isso está abaixo de mim, igualzinho a ele, comigo por cima, fazendo o trabalho pesado. Eu corto umas partes aqui, porque tem um final que tem uma virada. Estava tão cheia que decidi usar as mãos. Quis dizer para digitar na internet, seus pervertidos. Ah, não estou enganando ninguém. Minha mão é o relacionamento mais longo e feliz da minha vida. Mas, voltando à tentativa, eu pensei, não há nada mais seguro. Impossível pegar a flecha do cupido pela tela sem falar em herpes. Bom, adivinhem, um cara consegue fuder contigo mesmo pela internet. Antes de me bloquear, ele disse que eu era uma vaca arrogante. Só porque corrigi a sintaxe dele bem na hora do clímax. Acho que daria para dizer que ele não gozou por uma vírgula, mas essa piada é ruim demais até para esse show. Claro, houve outros aqui e ali, flertes, casos, beijos roubados à meia-noite, motéis baratos com caras mais baratos ainda, viagens a Paris que não aconteceram, moços que apresentei em casa, moços que só apresentei as minhas calcinhas, com resultados díspares a propósito. Homens que pareciam perfeitos. Eu queria qualquer traste. Ele era um. Outro que tinha fetiche por chuveiro, provavelmente porque só assim ele conseguia me deixar molhada. Mas nada muito marcante. Eu fui mesmo a Paris, anos mais tarde, sozinha, e nada tenho a reclamar. O que vou dizer, meus queridos? Às vezes tudo que uma dama quer é ver um pornô com lésbicas francesas e dormir. Ulala. Tenho uma confissão a fazer. Não fui totalmente honesta até aqui. Deixei de fora um homem, e ele foi bem importante. A gente nunca esquece o primeiro que nos olhou daquele jeitinho, não é mesmo, meninas? Eu, pelo menos, não esqueci. Era o garoto da casa vizinha. Bom, isso é uma meia-verdade. Ele tinha 40 anos e eu 10. Pois é, #MeToo e tudo mais. No ano passado, ouvi falar que ele tinha morrido. Sempre pensei em dar uma festa quando recebesse a notícia, mas não tive vontade de comemorar. Até fui ao velório, não como demonstração de grandeza de espírito, mas pelo prazer de ver aquele velho escroto apodrecendo no caixão. E aí o poema vai continuar um pouco mais, mas peguei aqui a partir do ponto da virada aqui, que é a história legal. É isso, é a Renata Wolff aqui, ó, Manhattan lado B. Legal. Tá, eu vou ler um texto da Rachel Cusk. Essa mulher, que é americana, escreveu uma trilogia. Os 2 primeiros eu gostei muito, eu já li algumas vezes, Sarau, é Esboço e Trânsito. Esse é o terceiro, o nome é Mérito. E esse aqui eu meio que empaquei, assim.
eu fiquei muito deslumbrada no primeiro livro que eu li, e eu cheguei a comentar aqui, da coisa que ela faz, aquela fluidez entre discurso direto e indireto, porque ela está sempre contando alguma coisa que aconteceu, que ela ouviu, que ela conversou. Então, sempre tem ele, ela, ele falou, ela disse, não sei o quê, mas isso tudo era feito de uma maneira muito legal. Que tornava assim a coisa fluida, não empacava, né? Continuo achando isso, mas isso já, o truque meio que cansou, entendeu? Porque a mágica, o coelho é sempre o mesmo, né? Ela tira o coelho, bota o coelho, tira o coelho, é sempre o mesmo coelho. Mas, enfim, ela tem observações, assim, e constrói uns personagens que eu adoro, de qualquer maneira. Então, vou ler um trecho aqui em que a personagem é sempre uma mulher que é escritora e que viaja para dar cursos e não sei o quê, e acaba conhecendo e interagindo com outras pessoas. Então, ela está contando aqui de uma conversa que ela teve com um cara que era excepcionalmente alto, né, e que ela conheceu no avião e que eles continuaram tendo contato, nada assim, é uma coisa de, né, não tem nada assim de... enfim, não é um flerte, uma história, é uma outra coisa. Então, eu passo a ler. Na realidade, ele não tinha se dado conta de que a filha tocava oboé tão bem, acrescentou. Quer dizer, o cara disse para ela que ele não, entendeu? Aí tem essas coisas, tipo, ele não tinha se dado conta que a filha tocava tão bem. A menina tinha começado a fazer aulas quando estava com 6 ou 7 anos, e, para ser franco, o som sempre fora bem ruim, a ponto de ele precisar lhe pedir para tocar no quarto. O ruído estridente lhe dava nos nervos, particularmente depois de um voo longo, o cara viajava muito e tal. Muitas vezes, ele ainda podia escutar o som esganiçado e penetrante através da porta fechada, e se estivesse tentando dormir para se recuperar da diferença de fuso, na verdade era bem irritante. Chegara a se perguntar 1 ou 2 vezes se ela fazia aquilo para persegui-lo, mas, pelo visto, ela ensaiava o mesmo tanto quanto quando ele não estava lá. Às vezes, ele chegava ao ponto de sugerir que talvez fosse mais saudável para ela ensaiar menos e fazer mais outras coisas. Mas sua opinião fora recebida com um desdém comparável ao de às suas tentativas de impor uma certa disciplina aos horários da família. E, para ser sincero, quando lhe perguntaram com o que ela deveria estar se ocupando, em sua opinião, tudo o que ele conseguiu pensar eram os tipos de coisas que ele fazia na sua idade, socializar e ver televisão, e que, por algum motivo, considerava mais normais. Na opinião dele, quase nada em Betsy, esse é o nome da filha, era normal. Por exemplo, ela sofria de insônia. Que adolescente normal de 14 anos não consegue dormir? Em vez de jantar, ficava de pé na frente dos armários da cozinha, levando punhados de cereal seco à boca direto da embalagem. Não saía nunca de casa. E como a mãe a levava de carro para todo lugar, raramente caminhava. Tinham-lhe dito que, quando ele não estava lá, ela passeava com o piloto, que é o cachorro, diariamente. Mas como ele nunca havia, porque quando ele estava era ele que fazia isso, né? Mas como ele nunca havia testemunhado isso, achava difícil de acreditar. Chegaram ao ponto de ter começado a se perguntar como ela algum dia sairia de casa e se eles talvez precisassem mantê-la ali para sempre, com alguma espécie de experimento fracassado. Então, certa noite, Betsy estava tocando num concerto da escola, e ele foi assistir junto com a mulher e com todas as expectativas de se sentir secretamente entediado, sentou-se imprensado numa pequena cadeira do auditório, junto com outros pais e mães. As luzes se acenderam e, na frente da orquestra, no palco, surgiu uma menina que ele levou um tempão para reconhecer que era Betsy. Para começar, ela parecia bem mais velha. E havia outra coisa também, talvez o fato de ela não parecer precisar dele ou culpá-lo pelo problema da sua existência, o que constituiu um alívio surpreendente.
Uma vez tendo aceitado que era ela, o que ele sentiu foi um medo terrível, ameaçador. Teve certeza absoluta que ela daria um vexame e apertou a mão da mulher, acreditando que ela sentisse o mesmo. O maestro chegou, homem com quem ele se preparou imediatamente para antipatizar, vestido com uma calça jeans preta e um suéter preto de gola rolê, e a orquestra começou a tocar. E, em determinado momento, Betsy começou a tocar também. O que ele reparou foi na atenção com que ela observava esse maestro e reagia ao seu mais ínfimo gesto, meneando a cabeça e levando o instrumento à boca sem piscar os grandes olhos. Jamais tinha julgado a filha capaz de tamanha silenciosa proeza de intimidade e obediência, ele que nem sequer conseguia convencê-la a comer o seu cereal numa tigela. Somente depois de alguns minutos, ele relacionou a ela, de modo mais literal, o som misterioso e sinuoso. Já tinha se sentado em plateias suficientes para saber que aquela ali estava encantada, enfeitiçada, e só então conseguiu, de fato, ouvir. O que escutou fez seus olhos verterem lágrimas em tal quantidade que as pessoas começaram a se virar nas cadeiras para olhá-lo. Depois do concerto, Betsy disse que dava para vê-lo chorando lá do palco por causa da sua altura. Disse que tinha sido constrangedor. Perguntei por que ele achava que tinha chorado e os cantos da sua boca se curvaram inesperadamente para baixo, levando-o a tentar escondê-la com a mão grande. Para ser sincero, disse ele, eu acho que sempre tive medo de haver algo errado com ela. Eu disse que, a meu ver, as pessoas muitas vezes achavam mais fácil pensar isso em relação aos filhos do que em relação a si próprias. E ele me olhou como se estivesse considerando essa teoria por alguns instantes antes de balançar a cabeça com firmeza. Eu acho uma cena muito boa, muito bem contada. Muito bom. Eu li só o primeiro desses. Tu leu só o primeiro? Eu li o primeiro. Achei muito legal. Muito bom mesmo, né? Bom, né? E a cena é ótima, né? O cara, assim, achando que vai passar um vexame, achava que a guria era louca, o louco é ele, né? Quer dizer, a minúcia da descrição é essa, né? A minúcia é... A mão do cara. A mão do cara. Eu leio isso, eu invejo esse negócio de alguém que sabe e ela... uma cena mínima. Não, e ela faz frases longas, entendeu? E não fica, tu consegue respirar, né? Não fica... Eu admiro quem escreve frases longas com respiração. Enfim. Pode crer. Eu vou mencionar aqui, eu vou ler um trechinho só da abertura desse livro aqui, ó. A história é a seguinte, a Carolina Maria de Jesus, que está agora na ordem do dia e tal, enfim, se notabilizou por um livro chamado Quarto de Despejo, publicado em 1960. Tem toda uma história, enfim, em volta disso. Acho que todo mundo mais ou menos conhece, né? Ela é uma mulher nascida numa cidadezinha no interior de Minas, chamada Sacramento, filha de gente, de lavradores muito pobres. O avô dela parece que tinha sido escravo. A mãe dela não queria que ela estudasse, mas ela conseguiu estudar 2 anos e tal, e a partir dos 14, 15 anos ela começou a trabalhar como empregada doméstica, a mãe se mudou de cidade, de repente a mãe morre, e aí com, sei lá, uns 20 e poucos anos, a Carolina está na cidade de São Paulo, sem dinheiro nenhum, procurando emprego, aí vira empregada doméstica, aqui e ali e tal, não sei o quê. Bom, resumindo, ela, quando ela tem ela engravida do segundo filho de um pai diferente do primeiro, e ela não conviveu com nenhum dos pais dos filhos dela. Ela era empregada doméstica, foi posta para a rua e acabou indo morar numa favela do Canindé, que não existe mais, onde hoje passa a Marginal Tietê, né? E aí ela, como sabia ler e escrever e gostava de ler, ela já tinha, assim que chegou a São Paulo, chegou aí em redação de jornal para tentar publicar alguns poemas dela. Ela tinha a ideia de ser escritora, tout court, como se diz em francês, né, assim, escrever poesia e tal. Só que daí, em 58, um jovem repórter chamado Audálio Dantas
estava fazendo a cobertura da inauguração de uma pracinha, perto da favela do Canindé. E ele foi lá para ver, a época de eleição municipal, não sei o que e tal, e de repente ela vê tem uns adultos brigando para arranjar lugar para suas crianças nos brinquedos da pracinha. Sabe? E aí ele ouve uma mulher dizer assim, se esse troço continuar assim, eu vou botar o nome de vocês no meu livro. Imagina, daí ele ouviu e disse, como assim livro? E aí chegou perto da Carolina e aí ela disse, não, vem cá, daí levou até o barraco e tal, e aí mostrou, ela tinha 30 e tantos cadernos de diários. Aí esse cara, com esse faro jornalístico, disse, porra, aqui está uma mina de ouro, né? Então, ele acaba, então, levando um caderno para casa, ele dá uma editada, muda, ajeita alguns acentos, tira umas repetições, segundo ele diz, né? Ajeita um pouco a pontuação, mas mantém muito daquela, digamos, aquela precariedade ortográfica dela, né? E o livro é um estouro completo, sai em 1960, chama Quarto de Despejo, enfim, o livro é traduzido, assim, tipo em 5 meses ou 6 meses, ele vende quase 100 mil exemplares, uma coisa de maluco. Assim. Ela vendeu mais que o Jorge Amado, que estava no apogeu, entendeu? Foi traduzido para um monte de língua, blá, blá, blá. E, bom, só que aí ela ganhou uma grana, juntou um dinheiro, em 3 meses do lançamento do livro, ela foi morar numa outra casa, que é esta tal Casa de Alvenaria, que aparece aqui. Então, esse é o segundo livro dela, que também é um diário. A Companhia das Letras comprou os direitos dela e está começando a reeditar a obra dela. A obra dela é uma confusão, a balbúrdia, assim, né? Porque daí ela publicou esse livro, que também é diário, mas ela aparentemente não queria ter escrito esse livro. E o Aldário disse para ela, não, segue escrevendo diário, que é um negócio que pega e tal. Mas ela queria publicar os poemas dela, os romances. Enfim, aí ela banca do próprio bolso um romance que é mal sucedido, depois ela lança no mesmo ano um livro de provérbios, que também não paga nem as contas, né? Enfim, então ela sai, assim, sai do menos, não é do zero, ela sai do menos muitos para o pico de venda, ganha dinheiro, perde tudo, é enrolada por um monte de gente, não ganha o dinheiro que deveria ganhar. Enfim, uma vida, assim, tumultuada, digamos. E aí está saindo agora essa edição, que tem um conselho editorial composto, comandado pela Conceição Evaristo e pela filha da Carolina, que é a Vera Eunice de Jesus. Então, é a primeira vez que está acontecendo de ela ser editada por uma grande editora que está pensando no projeto como um todo. Fiz uma longa conversa que eu não vou ler tanta coisa assim, só queria ler o começo da apresentação. Não, mas é legal isso aí. É legal saber, né? É legal saber, é uma baita explicação, é muito bom. Mas assim, ó, o resto da obra dela tem a consistência do... Não. Aí é que tá, no romance dela, eu não li todo ele, mas eu li um pedaço dele, é puro clichê, assim, sabe? Uhum. Então tem os muito bons e os muito maus, tem os senhores, uma coisa assim, muito telenovela, radionovela, que seria o caso dela, né? Mas ela se achava escritora, ela queria ser, entendeu, uma escritora. Por isso, né? Os poemas dela também são bem fracos. Mas ela chegou a compor um samba, gravou até um samba. Enfim, é um pouco, acho assim, a história dela toda expõe aquele patético da pessoa que tem talento e não tem exatamente, não é os meios de dar vazão a esse talento, ela não tem a ética do sucesso, sabe? Uhum. É tipo como era na sociedade do antigo regime, assim, tu podia ter grana, mas se tu não sabia te comportar, os caras não deixavam tu entrar, entende? Tipo, isso, tu tem que saber qual é a regra do jogo, então não pode comer com as mãos e tal, né? Na sociedade do antigo regime, né? E ela é isso, então ela era uma negra, pobre, quase analfabeta, muito inteligente e tal, mas enfim, uma coisa muito desigual, assim, né? Uhum. É um pouco assim, nós ainda pegamos isso, Kátia, até ainda hoje tem, né? Não, ainda tem, isso que eu ia dizer, mas isso ainda tem. As pessoas se reconhecem exatamente por essa coisa que não é dita, né? Como pega o talher, como... Isso. Eu ia dizer que a gente pegou ainda uma fase em que tu tinha isso em jogador de futebol muito mais do que agora. Uhum. Então ainda tem, mas agora os caras, tipo, sei lá, o jogador, o Tinga, aquele que jogou no Grêmio, jogou no Inter, né? O cara que entendeu a regra do jogo e deu um salto, assim, no sentido de entender a ética do mundo branco, bem posto, enfim, morou na Alemanha e bababá, né? Mas e esses caras que hoje que vêm também da periferia, tipo Faleiro, tipo Mano Brown, são caras que conseguiram rapidamente tomar
posse da maneira, do jeito de lidar, né? Porque claro, mas mais do que isso, os caras impuseram a sua regra também, né? Eles não ficaram sofrendo a regra dos claro, outros. Não se submeteram. O Mano Brown não saiu, não se meteu a fazer MPB, entendeu? Ele fez rap. Aí ele disse, bom, foda-se, entendeu? Do meu jeito ou não é, né? Aí agora tu olha para ele, enfim, é isso ele. Mas é curioso que esses caras, o Ferrez, o Mano Brown e tal, esses caras reivindicam a Carolina como da família espiritual deles, né? Sim. Enfim, é isso, é um caso assim completamente... Eu ia dar um exemplo que era assim, na geração do Pelé, por exemplo. O Pelé se deu bem, casou com uma branca, se dizia isso, quem é esse cara que quer casar com uma branca, esse negro e tal, né? Mas ele entendeu a regra do jogo, aprendeu a falar inglês, foi para o Cosmos e tal, mas naquela geração dos anos 60, 70, que tinha de gente que naufragava no meio do caminho, né? Que ganhava grana, mas perdia tudo. Eu estou fazendo uma analogia, não sei se faz muito sentido, né? Mas, enfim, essas editoras atuais, que são mulheres negras letradas, estudadas, com doutorado e tal, o que elas fizeram com o texto? Elas repuseram o texto do manuscrito. E aí eu vou ler só esse argumento delas. Ele diz assim, a fim de resguardar a integridade da voz e da escrita de Carolina, essa nova edição de Casa de Alvenaria, que então é o segundo livro dela, conserva toda a diversidade de registros presentes nos manuscritos, considerando-os marcas autorais imprescindíveis para a adequada recepção de sua obra. O critério básico da intervenção editorial foi, dessa forma, de manter todas as grafias destoantes dos dicionários do início da década de 60. Há poucas exceções, pronomes pessoais como ele, com acento, um chapeuzinho, aquele, com chapeuzinho, e este, e formas diferenciais de verbos e substantivos sofreram atualização para desanuviar a leitura de diacríticos desnecessários. Então, teve uma modificação, mas era só para tirar o acento diferencial antigo, entendeu? De ele, ele, antigamente se botava um chapeuzinho no ele, né? Aí eu já pergunto, mas por que trocou, então? Se é para manter a época. Aí diz, no entanto, preservou-se a variabilidade entre formas com e sem acento, próprio de termos como despejo. Aí elas mantiveram, no despejo ficou o chapeuzinho. Aí faz menos sentido ainda, né? Porque às vezes sim, às vezes... Tá. Eu não estou nem criticando as... Não, tudo bem. Eu estou dizendo que é uma bronca isso aqui. Eu não sei qual seria a melhor solução, né? Mas, em todo caso, é legal saber que os livros agora estão com essa edição bem cuidada e tal. São 2 volumes desse livro chamado Casa de Alvenaria, depois vai sair o Quarto de Despejo, depois vai sair tudo. Estão prometendo todos os volumes. Né? Legal. É isso aí. Maravilha. Tá, Diego, vai lá. Tá, eu vou ler aqui, no livro que saiu esse ano, eu já li, acho que faz algumas semanas, e vou continuar lendo, porque eu adoro esse cara. Espero que se encontre, mas temo que talvez não seja possível encontrá-lo aqui na Feira do Livro, porque é editado pela editora Impressões de Minas. Esse cara aqui, ó, Alan Jones, sergipano, Areia para Engrenagens é o título do livro, e eu já li mais de um poema dele, vou ler um outro, que esses dias eu estava lendo e pensando como eu acho maravilhoso, e puxado na melancolia, enfim. Tem um título que eu acho ótimo, né, que é cabecismo, né? Wittgenstein de pelúcia. Então, vocês imaginem um Wittgenstein, mas um Wittgenstein de pelúcia, né? Um brinquedinho. Fofo, né? Uma criança de 8 anos carrega na região da cabeça água clara que basta para alvejar os pés de um presidiário. E no tórax lotado, o gás suficiente para sustentar o pequeno maço de ervas de um apartamento. Numa aldeia de pescadores, as crianças alfabetizando-se produzem, apenas com o som das vogais, energia suficiente para iluminar, como faróis marinhos, uma pequena faixa de areia para receber o barco da família de dentro da noite escura. A fabriqueta de cálcio na ponta dos seus dedos produz lâminas suficientes para que a criança cave até a espuma, por exemplo, as costas de um brinquedo de pelúcia, programado como ela para alternar entre a dança e a melancolia. E ela o fará, se trouxer consigo a sua infância viva, cavará até desvendar no bicho o pequeno motor de ímpeto entre os tufos de algodão.
E quando tiver às mãos aquela mini máquina e puder compreender, por um acaso, por que se alternam nela a dança e a tristeza, ela fará de uma só vez 90 anos. Esse é o Alan Jones, e essa criança que vai dos 8 aos 90. Muito legal. Depois desse Wittgenstein de pelúcia. Eu vou ler uma mulher que é antropóloga e que faz uma crítica à psicologia evolucionista. Esse livro já foi citado aqui pelo Galera, lá, que foi um dos livros que ele pesquisou na época que ele estava escrevendo. Depois eu vi outras pessoas comentando e eu fui atrás. É muito interessante porque tem todo esse discurso de que tudo são os genes, né? Que a gente é assim, a sociedade é assim, o mundo é assim, tudo se justifica por conta desses genes que a gente existe para reproduzir, e aí tem uma lógica para o macho, tem uma lógica para a fêmea, e essa lógica é muito apropriada ao estado de coisas em que vivemos. Então, assim, não é também, como diz aqui na orelha de trás, quer dizer, não é citar virar as costas para o Darwin, né? Não tem nada a ver, é só não aceitar certos esquematismos e reducionismos que justificam maneiras de se organizar a sociedade, que isso não é exatamente, quer dizer, o que eles defendem são os genes, né? Então tem aquele cara que até veio em Porto Alegre, o gene egoísta. E aí até o Christian Dunker, aquele cara que é, né, psicanalista, professor da USP, ele diz assim, só na abertura, deixa eu acender aqui, que já está começando a ficar escuro. Quando eu aprendi genética evolutiva, os genes eram apenas sequências de aminoácidos dispostos em forma helicoidal que reproduziam e continham as regras de ação sobre moléculas. Hoje, eles se tornaram quase pessoas. Têm ímpetos como ambição ou competitividade e sentimentos como vergonha ou orgulho. Hoje, eles possuem, ele bota tudo assim, entre aspas, perspectivas, pontos de vista, querem, fazem valer sua vontade, calculam, controlam, selecionam, aconselham. Quer dizer, esse é o vocabulário que essa psicologia evolucionista usa para tratar dos genes. Então, eu vou ler aqui um trecho específico que diz assim, porque a ciência já justificou muita coisa, né? Teve aquela época que eles diziam, por exemplo, que mediam o crânio, né, dos negros, dos brancos, e atribuíam maior inteligência aos brancos pelo tamanho, também maior inteligência aos homens pelo tamanho do crânio, sabe? Altura da testa. Isso, a altura da testa. E isso era ciência, era científico, né? Então, me diziam isso quando eu era guri, assim, testa alta, vai ser inteligente. Inteligente, tinha essa troça. Bom, então eu vou ler aqui. Que é só textudo mesmo. Né? Só textura. Como a teoria dos psicólogos evolucionistas sobre o comportamento humano privilegia uma causalidade última que depende da genética e da seleção natural, ideias sobre reprodução, sexualidade, gênero, casamento e família são essenciais. Os psicólogos evolucionistas afirmam que as relações de parentesco, todas as relações sociais, na verdade, são resultado de cálculos genéticos. Eu vou dando uns pulos, tá? Dentro do cálculo genético mais geral das relações sociais, os psicólogos evolucionistas postulam um segundo cálculo mais específico, de gênero. Diferenças fundamentais nas estratégias reprodutivas de homens e de mulheres, afirmam eles, resultam necessariamente de uma assimetria biológica quanto aos respectivos investimentos parentais masculinos
e femininos. Presume-se desse modo que homens e mulheres enfrentam problemas adaptativos diferentes quando buscam maximizar o seu sucesso reprodutivo. Então, nessa lógica, as fêmeas ancestrais se viram confrontadas com o problema da garantia de recursos para o sustento da prole, enquanto os machos ancestrais se viram confrontados pelo problema de acesso à maior quantidade possível de fêmeas. Isso aqui é lá na savana. Assim, homens desenvolveram mecanismos de preferência por características que são supostos indicativos do valor reprodutivo feminino, como juventude, beleza e forma curvilínea. Enquanto mulheres desenvolveram mecanismos de preferência por características que seriam indicativos do potencial masculino para prover recursos, como status, ambição e engenhosidade. Os mecanismos de preferência e as qualidades de gênero daí resultantes constituiriam, então, atributos psicológicos que, inalterados por milênios, seriam, segundo essa teoria, inatos e transmitidos pelos genes. Dessa forma, os psicólogos evolucionistas contam uma história muito particular sobre a natureza, as origens e a universalidade das categorias sociais, em especial aquelas ligadas ao sexo, ao gênero, à família e o casamento. Ou seja, essa psicologia evolucionista, assim, coloca como macho alfa o sugar daddy, né? Que é aquele... Casualmente, né? É o sugar daddy com as suas meninas que são jovens, bem curvilíneas e bonitas. Tudo que querem é ficar com ele. Tudo o que elas querem é ficar com eles, mas não é que elas querem, são os genes. Elas apenas obedecem aos instintos que são ditados por esses genes, entendeu? Então é muito boa, genética neoliberal. A mulher é uma antropóloga, né? Susan McKinnon. E é realmente um escândalo do tamanho da testa, do cérebro e do crânio, entendeu? Só que a gente vive no meio disso. Não, eu ia dizer qual é a editora daquilo ali, é o Bu, né? Não. Ubu. Ubu. Era uma coleção que era da Kozak Naif e agora... Não dá para ver, né? Agora dá, no close deu. Vale muito a pena, né, que você para ter um assunto para esbravejar contra o sugar daddy. Tá, alguém vai lá, não sei como é que a gente está. Mais um. Mais uma rodada? Mais uma rodada. Tem um monte de livro que eu separei aqui. Eu vou ler um poema desse aqui da Ana Martins Marques, esse livrinho aqui. Legal. Já leu aqui esse livro, né, Diego? Não. Esse aqui não. O da A Vida Submarina, não. Esse foi reeditado, né? Tá? Esse é a reedição, né? Esse é reedição agora dela que saiu pela companhia. Tem um monte. Esse livro aqui que eu já falei bastante dele, do Ricardo Ilísias, né? Documentação do horror brasileiro. Tem o livro da Undina Fachel, Os Gaúchos, que vale a pena comprar na feira. Legal. Uma antropóloga feminista que mergulha na vida dos gaúchos. Tem um capítulo aqui sobre Rinha de Galo, que é genial. E, enfim, mas eu vou ler um poema de amor da Ana Martins Marques. Chama Bilhete, é um poema em prosa. Eu deixei um bilhete sobre a mesa para quando você acordar. Eu tive que sair muito cedo e não sabia exatamente que palavras deixar. Eu queria te dizer várias coisas sobre a noite, coisas que começariam com palavras claras e doces, mas ligeiramente ácidas, e depois um pequeno segredo e uma declaração firme e discreta, e por fim uma frase que seria fria por fora e quente por dentro, como uma sobremesa francesa.
Mas foi tão difícil, o sol batia de leve sobre a mesa, você dormia tão próximo e eu ainda não tinha calçado sapatos, o que certamente interferiu um pouco na minha caligrafia. Seu apartamento de manhã ainda decorado com os restos da noite. Eu não sabia o que dizer. E se a única caneta que encontrei era vermelha, você pode supor meu sobressalto. E então eu apenas escrevi: é tão tarde, mas eu estou pronta se você estiver. E desenhei sem cuidado no canto esquerdo do papel um pequeno veleiro. Ah, que lindo! Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Apesar do ouvinte Sarauler sacou? Entendeu? Ela disse, eu estou pronto se tu tiver. E desenhou um veleiro no cantinho saindo, assim. Saindinho, arrasou. Genial o poema. Achei maravilhoso. Maravilhoso, pá. Arrasou. Tá, ela é aquela mineira, né? Ana Maria Martins, é isso? Ana Martins Marques. Ana Martins Marques. Tá. Nasceu em Belo Horizonte, em 77. Tá. Essa sériezinha aí que tem as capas diferentes é um pouquinho menor, né? É a que está reeditando várias coisas. Então, reeditou também o primeiro livro da Angélica, o Milkshake. Exatamente. Que tinham saído por outras editoras, né? Em outros momentos, assim. E muito legal que esteja agora circulando. Legal. Vai, Diego. Tá, eu vou ler um aqui, então, de outro que eu apresentei também, da Júlia Aze, esse livro aqui, ó, Corpos e Mobílias, que saiu também esse ano, não sei quando é que ela vai. Bonita a capa. Bonitaça, né? Bah. Uhum. E esse aqui é muito, tem um lado que parece muito do que a gente passou nesse tempo aqui, de ficar em casa e tudo mais. Como diz o título, né, Corpos e Mobílias, então é um livro bastante sobre estar em casa ou se relacionar com a casa e assim por diante. O título do poema é Domingo, 13 de maio. E diz assim: tenho visto filmes, venho varrendo a casa com meus cílios. Sinto frio como se andasse nua. Tenho odiado cínicos. Ando lendo sobre a arte. Tenho varado a madrugada, arrastado nos pés a casa e visto muitos filmes. Também tenho, às vezes, apertado meu nariz contra a almofada, mas isso não significa nada. Eu tenho tido vontade alguma de dormir e tenho explodido de euforia e dançado no meu quarto canções em espanhol sobre partidas. Tenho dançado tanto e visto tantos filmes. Eu tenho encarado fins e perguntas não respondidas e tenho visto filmes, talvez um por dia, de pessoas tentando, como eu tento quase todo dia, acordar a vida fazendo coisas como amar e olhar filmes. Tenho visto toda a parte dos créditos dos filmes, minha meditação mais íntima. Eu tenho cheirado meus braços, cheios de perfume. Eu tenho arrumado o quarto e decorado as paredes com recortes de revistas. Tenho morrido uns pedaços de outros. Tenho ressuscitado. Tenho me procurado na minha caligrafia. Tenho tido medos um por dia. E tenho visto filmes para ver se encontro Deus sabe o quê. Essa aqui é a Júlia Aze, dos Corpos. Muito legal. Essa também tu apresentou? Essa eu apresentei também. Essa daqueles que tu fica assim, putz, a guria nasceu em 95, professor. E tá fazendo tudo isso já, né? Sabe que eu também vejo os créditos dos filmes até o fim. Eu tinha uma razão, assim, quando toca uma música legal e eu quero saber que música é a última coisa que aparece, é a última coisa, mas aparece, né? Mas, enfim. Mas eu acho tão bonito. Uma vez eu vi uma obra numa exposição que era só isso, eram uns créditos infinitos. Eu adoro isso. Sucursal do inferno, isso. Não, mas é que é uma coisa bonita, assim, graficamente, né? Tá, eu vou ler, então, um trecho do livro, esse aqui do Escaler, Quando o Bonfim era Nosso Senhor, né, que é, então, um depoimento do Toninho, organizado pelo Paulo César Teixeira, né, o Foguinho. Então, vou ler... Foi esse aí que te chamou agora, esses dias, de magrinha, né? Ele sempre me chama de magrinha.
Eu sou a magrinha. Aí, magrinha. E aí, a magrinha. Ele me chama assim aí. Tá. Triângulo das Bermudas é o título. Sem dúvida, um dos trunfos do Scaler era sua localização no coração do Bonfim, bairro de fácil acesso, perto da área central de Porto Alegre. Ali pulsava a vida boêmia naqueles loucos anos 1980. Na década anterior, a boemia jovem tinha se aglutinado na esquina da Oswaldo Aranha com a Rua Sarmento Leite, na extremidade do bairro mais próxima do centro da cidade, que ficou conhecida como Esquina Maldita. Com os bares Alasca, Estudantil, Copa 70 e Mários, formou-se ali um gueto frequentado por estudantes do campus central da URGS, militantes políticos, artistas, jornalistas e hippies, todos com uma vontade enorme de revolucionar a alma humana e de se divertir, né? Basicamente, também. Isso não tá aqui, eu já estou inventando, tá? No início, a vontade era de tomar cerveja, né? Cuidado com a vareta. Não, mas tinha claro que tinha essa coisa de querer mudar, né? A gente vivia numa ditadura. No início dos anos 1980, quando a Esquina Maldita entrou em decadência, esses jovens boêmios caminharam no sentido oposto da Oswaldo Aranha para ocupar a outra ponta da avenida, na direção do antigo Caminho do Meio. O Scaler apareceu no mapa boêmio de Porto Alegre justamente quando se dava essa migração espontânea e irrevogável para o chamado Baixo Bonfim, e pode-se dizer que dela foi protagonista. O marco da ocupação do novo território foi o aparecimento de 3 bares, que nasceram com o intervalo de um curto espaço de tempo. Quais eram? O Ocidente. Alô, Ocidente! Segura a onda que semana que vem nós estamos aí. O Ocidente, herdeiro da Esquina Maldita como point da comunidade intelectual, foi inaugurado no dia 3 de dezembro de 1980. A lancheria do parque, que representa a síntese da diversidade do bairro, despontou em 9 de maio de 1982. E, por fim, o Scaler foi aberto como um espaço democrático de cultura, entretenimento e convívio social entre dos magrinhos, não está isso aqui, e convívio social, um espaço democrático de cultura em 24 de outubro de 1982. Então, a lancheria e o Scaler são do mesmo ano, de 82, e o Ocidente é de 80. Juntos, esses 3 bares formaram uma espécie de triângulo das Bermudas, uma área na qual os boêmios facilmente perdiam o rumo de casa. Tá? Então, o Scaler, quando o Bonfim era Nosso Senhor, está na feira também, não tem autógrafo programado, mas tem o livro nas bancas. Fala, professor. Não, é que eu terminei de fazer o cálculo aqui da mesa, da vareta lá. Seguinte, ó, porque envolve quadrado, raiz quadrada, então eu demorei para fazer a conta aqui. Se a mesa quadrada... É uma suposição, esse 60 é um chute, tá? Suponhamos que seja 60 de um lado, entendeu? Tá. Eu acho que é 60, eu vou indo bem. Ó. Tá. 60 por 60, então... A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado, certo? A soma dos quadrados do cateto igual ao quadrado da hipotenusa. Então, a diagonal da mesa vai ter uns 85 centímetros, Cátia. 85. Ó, então, tu vê, 85... É quase 1 metro. Tu viu? É. Então, vamos voltar para aquela ideia lá. Eu acho que com a varinha... A gente vai ter que amarrar as pessoas na cadeira... Na ponta da varinha. Amarra na ponta da varinha e amarra na ponta da mesa. E ninguém pode se mexer. Vamos pensar. Eu protesto, vocês estão subestimando o nosso público, vai ficar tudo bem.
O público é super civilizado. Eu estava no Ocidente, então não vamos assustar as pessoas. Não, pela janela aberta, né, Cátia? Janela aberta. Todo mundo de máscara. Máscara para circular, só pode tirar máscara para beber cerveja e já bota máscara. Um golinho meio Mas nós não vamos vender aquela máscara com um furinho para passar canudo? Não vamos vender nada, que esse negócio fica vendendo. A marca Sarau, aí no meio do ar tem um buraquinho, o cara larga um canudo, né? Olha só, deixa eu lembrar as pessoas que a gente tem o nosso katia@radioelétrica.com, né? O Polaco deu o recado antes, mas agora eu dou o recado. Eu não sou tão simpático quanto o Polaco, mas Katia, não é polaco, tu é gringo. Katia@radioelétrica.com para contribuir com o Pix, né? Com o nosso Pix, tem os dados da conta também aí para a gente, né? O cachê de quem faz a canja e tudo mais, fazer toda a coisa funcionar. Lembrando, né, que na semana que vem a gente vai estar no Ocidente e vai transmitir do Ocidente ao vivo por esse mesmo canal aqui, então isso tem um custo para a gente também. E já fica anunciada a promoção de Natal, camiseta exclusiva. O professor está pelo negócio. Compre para os amigos, distribua entre os familiares. Isso, já temos até o uniforme do Réveillon. Estava pensando, né? Depois tem a outra com promoção de Carnaval. Não, valeu. Não, é isso. Eu já nem sei mais o que dizer, mas acho que é isso. Tá lindo, vai ser lindo, e semana que vem estaremos lá. Eu já vou fazer playlist, vou ficar na porta esperando as pessoas. Vou dar vexame, vou fazer tudo. Vou chorar, vou rir, vou me engasgar com a máscara, vai ficar todo mundo achando que eu tive um troço. Vai dar tudo certo. E a gente vai ter o Frank Jorge na canja, né? E se tudo der certo, essa transmissão, tá sendo trabalhada assim para ser uma transmissão bacana, né? Para não ficar numa coisa assim, mais ou menos, né? Então, vai estar aberta no YouTube, como toda noite, e aí aí já tem gente me dizendo assim, tá, e como é que a gente vai fazer com o chat? Eu falei, não, eu vou estar com o celular ali. Na hora, claro, enquanto o Fischer e o Diego, eu vou estar assistindo ali no chat também, já acho que vou tentar, vamos ver. Tá feito, então. Feito o carreto? Muito bom. Tá, eu queria então chamar a nossa canja de hoje. Ela já participou de várias vezes lá no Ocidente. É a Lúcia Severo. Ela é cantora, compositora, e está radicada agora em Santa Catarina, está em Floripa, e vai nos dar então a alegria de fazer essa canja, tá certo? Então, até semana que vem, direto ao vivo do Ocidente. Arrasta para cima. Vem comigo. E vem com a gente, que semana que vem estamos lá. Só valeu. Lúcia Severo. Boa noite, pessoal. É um super prazer estar fazendo aqui a canja do Sarau Elétrico. Muito obrigada, Kátia, pelo convite. E, bom, das 3 músicas que eu vou tocar para vocês, 2 são releituras do meu primeiro CD que eu gravei em 97, que eu lancei um pouquinho antes da pandemia nos canais digitais. Uma é uma composição minha e do Cal Neto, e a segunda é só minha. E a terceira música é uma música da Marina Lima, que lançou um songbook, né, durante a pandemia, no formato digital, né, para todos os fãs, deu de presente, tá ali no site dela. E já queria fazer uma sugestão para ela lançar também em formato de livro e lançar aqui na Feira do Livro do ano que vem em Porto Alegre, tá bom? Então eu vou tocar, primeiro é O Melhor Está Comigo, letra minha, música do Cal, inclusive essa versão tem uma parte da letra nova. Vamos lá. Cada esquina eu vejo que a minha vida tem vários destinos, e quando eu me perco, tenho a certeza de que o melhor está comigo. Em cada passo entendo
que eu sinto é tão real e forte, eu dou um salto no escuro, pois tudo que eu preciso é seguir em frente, sem deixar nada pra trás. E nada faz sentido se não é a gente que aprende como faz. Pois tudo que eu preciso é seguir em frente, sem deixar nada pra trás. Nada faz sentido se não é a gente que aprende como faz. Em cada esquina eu vejo que a minha vida tem vários destinos, e quando eu me perco, tenho a certeza de que o melhor está comigo. Em cada passo entendo que o que me move nem sempre é claro e seguro, mas quando que eu sinto é tão real e forte, eu dou um salto no escuro, pois tudo que eu preciso é seguir em frente, sem deixar nada pra trás. Nada faz sentido se não é a gente que aprende como faz. Pois tudo que eu preciso é seguir em frente, sem deixar nada pra trás. Nada faz sentido se não é a gente que aprende como faz. Natural. Ele era natural e pensavam, não é normal. Vivia a vida intensamente, achavam, é um menino inconsequente. Ele olhava tudo em sua volta e chorava. Quando é que vão abrir a porta e ver o que tem lá fora? É só você ser natural, não precisa ser normal, não. É só você ser natural, não precisa ser normal, não. Ele era natural e pensavam, não é normal. Vivia a vida intensamente, achavam, é um menino inconsequente. Ele olhava tudo em sua volta e chorava. Quando é que vão abrir a porta e ver o que tem lá fora? É só você ser natural, não precisa ser normal, não. É só você ser natural, não precisa ser normal, não. Ele olhava
Confessional, Marina Lima. Posso te dar, é só você querer. Me olha nos olhos e diz só pra mim: você também me amou tanto assim. O tempo vem, foi só olhos dizem tudo. Imagina tocar. Te quero pra sempre, baby, acredita em mim. Jamais amei alguém tanto assim. Me molha, me beija, eu te confesso, enfim. Você é meu desejo, minha vida e fim. O tempo vai e sem ver você. Me leva pra casa e vê quanto prazer eu posso te dar, é só você querer. Me olha nos olhos e diz só pra mim: você também me amou tanto assim.